Fundos imobiliários de recebíveis em queda. É isso mesmo. Nem mesmo os fundos de recebíveis estão imunes à queda generalizada no mercado. Aqui no canal tem um vídeo que eu elenquei 3 fundos para você poder ganhar com a subida da Selic. Nós já estamos vendo aí o Banco Central acelerando o ritmo de subida de juros, uma inflação que continua desenfreada, e a gente já sabe que tudo isso é muito negativo para ativos de renda variável em geral, não só para os fundos imobiliários. Já os fundos de recebíveis, já os fundos que investem em CRIs, muitos desses CRIs são atrelados ao CDI, são atrelados à taxa Selic. Ou seja, a gente está vendo uma taxa de juros subir e quando a gente olha a cotação dos fundos de recebíveis, a cota está caindo. Ora, se o dividendo esperado é maior, se os CRIs estão remunerando mais, se a gente vai receber mais dividendo, era esperado que a cotação desses fundos subissem, ao invés de cair. É exatamente o movimento que não estamos vendo nos últimos dias. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que está acontecendo, o que está por trás dessas quedas e o que você, investidor, que tem seus fundos imobiliários, que investe em fundos de recebíveis, precisa saber para poder investir cada vez com mais segurança. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu esse vídeo aí do top 3 fundos imobiliários para ganhar com a alta de juros, mas um deles é exatamente o KNCR11. É um fundo da Quineia que investe em CRIs. Eu tenho aqui a cotação dele e a gente vê aí que nos últimos dias de janeiro o fundo vem caindo. Mas olha que curioso, tá? Esse aqui é um gráfico que vocês podem acessar no próprio site da Quineia. Basta digitar aí o código do fundo, o KNCR11 no Google, que vocês vão parar direto no site da Quineia. Essa linha mais escura é o valor patrimonial do fundo, é a cota patrimonial. Enquanto que o valor em verde é a cota mercado, é o que a gente olha ali no home broker, é a cotação que varia várias vezes no dia. Aqui eu estou olhando nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, de janeiro de 2024, praticamente aqui até dezembro de 2024, esse fundo negociou com ágio, ou seja, ele negociou com uma cota acima do valor patrimonial, com PVP maior do que 1. Lógico, a gente vinha de um juro muito alto, a gente vinha de uma taxa Selic ainda muito alta. Então, investidores buscavam justamente abrigo nesses ativos que se beneficiam da alta de juros. E o que a gente viu em dezembro é um fundo negociando com muito desconto em relação ao valor patrimonial. Essa parte aqui, finalzinho do gráfico, é exatamente os últimos meses do ano. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais claro isso. Opa, foi muito. Percebam que até o dia 4 de dezembro o fundo negociava com ágio. De lá para cá, na queda que a gente viu aí no final de 2024, o fundo chegou a negociar com descontos exagerados. Cota chegou a R$ 96,31, enquanto que o VP era R$ 102. Isso corrigiu e depois do fundo voltou a negociar com ágio. O início de 2024 tudo. O que a gente está vendo agora é que depois de muito tempo, esse fundo ele voltou. Deixa eu diminuir aqui o zoom para podermos ver. É que esse fundo, depois de muito tempo, percebam que a cota a mercado ela é menor do que a cota patrimonial. O fundo voltou a negociar com desconto, justamente porque a cotação dele está caindo. E você deve estar se perguntando, Bruno, por que o KNCR está caindo? E a grande pergunta é, não é só o KNCR. Um outro fundo da Quineia, que é bem ilustrativo, é o Canuc 11, um fundo onde 100% dos CRIs são atrelados ao CDI. Quando olhamos a cotação do Canuc, percebam como é que tem uma queda aí nos últimos 30 dias. A cota sai ali da casa dos R$ 104 e no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 96,72. Quando olhamos sobre a ótica do indicador PVP, o fundo negocia com um desconto de 4%, ou seja, com um PVP de 0,96.
Mas, sobre a ótica do dividendo, ele vem aumentando. O dividendo foi de R$ 1 em novembro. Em dezembro, o fundo anunciou R$ 1,10. E muito provavelmente no próximo mês, o dividendo vai ser ainda maior. E Bruno, por que o dividendo é maior? Justamente porque os CRIs ele tem uma remuneração atrelada ao CDI. 5, 6% mais CDI, por exemplo. E o CDI a gente já sabe aqui que ele acompanha a taxa Selic. Sempre que a taxa Selic sobe, o CDI sobe. Ou seja, a receita vinda desses CRIs está maior. Se a receita está maior, o lucro do fundo é maior e, consequentemente, o dividendo a ser distribuído para os cotistas também é maior. Ora, se está tudo melhor, por que os investidores estão vendendo? Por que fundos atrelados ao CDI negociam hoje já com desconto em relação ao valor patrimonial? Algo que é muito difícil de acontecer. Vimos agora ali no gráfico do KNCR11 que na maior parte do tempo, eu diria ali que 95% do tempo, o fundo negocia com ágio. E agora ele está negociando com desconto. Será que tem alguma coisa que a gente não está vendo? Será que tem algum problema com esses fundos em específico? Pensa comigo. Sempre que você investe num fundo de recebíveis, você investe num fundo de papel, você no fundo está emprestando dinheiro para alguém. Quando o KNCR, quando o Canuc, quando o Vegir, quando qualquer outro fundo imobiliário de recebíveis, quando você tem ele na carteira, o que esse fundo faz? Ele está investindo em CRIs, ele está investindo em certificados de recebíveis imobiliários, que é um instrumento, que é um título para poder captar. Então você, no fundo, você está emprestando dinheiro para alguém. E quando você empresta, qual é o principal risco? É o risco de crédito. Seja se você está emprestando dinheiro para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo, qual é o risco? É o risco de não receber. É o risco de você não receber os juros e nem receber o principal. Receber calote, ele não te pagar. Então, quando você está emprestando, você precisa monitorar muito de perto esse risco. Quando a gente olha um ambiente macroeconômico, onde a taxa de juros sobe cada vez mais, pensa que a taxa média de um fundo desse seja CDI mais 5%. Daqui a pouco, a gente vai ter um CDI de 15%. Ora, se é CDI mais 5, é 15 mais 5. Somando percentuais, não é a forma correta de fazer, mas fica muito mais didático, você tem esse devedor, você está emprestando para ele a uma taxa de praticamente 20% ao ano. Isso é muito pesado. Qual negócio aqui no Brasil que te entrega um retorno acima de 20% ao ano? Percebe que, à medida que o juro sobe, o risco de se emprestar também aumenta? Porque você aumenta juros e, de fato, se tudo correr tudo bem, se você receber juros, amortização, se ficar totalmente adimplente, perfeito. O juro subiu, o fundo vai receber cada vez mais receita, seu lucro vai ser cada vez maior e seu dividendo vai crescer. Ótimo. Agora, e se a gente tiver alguma inadimplência? Se um desses CRIs que o fundo imobiliário investe ficar inadimplente, como é que a gente resolve isso? Lembra? Quando você compra um fundo de papel, você não tem o risco só de perda do rendimento. Você pode ter o risco de perda do principal também. Se tem inadimplência, se tem default, se alguma dessas empresas aí que está na ponta vendedora entrar em recuperação judicial, entrar em falência, falência é falência. Tem risco de não receber. Por isso que muitos investidores acabam correndo desse risco, vendendo suas cotas. O que é meio que um paradoxo, porque num ambiente de juros altos, o que você que está aí me assistindo recebe como oferta do seu banco, da sua corretora, do seu assessor de investimentos, do seu consultor, de quem te ajuda? É o ano da renda fixa. 3 melhores opções para você investir em renda fixa. Por quê? Porque o juro está alto. Beneficia investir em renda fixa. Ora, se beneficia investir em renda fixa, se a sua corretora te recomenda investir em renda fixa, a dinâmica é a mesma para um fundo imobiliário de papel. Ele é um ativo de renda variável, mas é um instrumento para investir em renda fixa. Por que é uma ótima opção você investir num CRI, por exemplo, e passa a ser ruim você investir via fundo imobiliário de papel? Isso não faz o menor sentido. Só que nem tudo são flores. E você precisa ficar muito atento ao risco. Você precisa olhar os relatórios gerenciais. Você precisa ver quem são os devedores. Se tem algum devedor ali mais arriscado, de algum setor mais difícil, de algum setor mais complicado. Setor de hotéis tem mais risco. Setor de multipropriedades acaba tendo mais risco.
Onde tem menos risco? CRIs, cujo devedor são empresas, que a gente chama de CRI corporativo. Ali o risco é muito menor. Empresas têm diversas formas de se financiar. Por isso que fundos imobiliários de recebíveis são ótimas opções para quando o juro está subindo. Mas você precisa saber filtrar. Dentro da classe, tem fundos mais arriscados, tem fundos menos arriscados. Tem bons fundos imobiliários e tem fundos imobiliários que são bem ruins, que o investidor pessoa física deveria passar muito longe. Bruno, como é que eu filtro? Tem muito conteúdo aqui no canal, principalmente sobre fundos de papel. Por óbvio, aqui eu não tenho condições de ir no detalhe, por escassez de tempo, por conta da dinâmica da plataforma em si. Se você quer aprender cada vez mais, eu lembro que o FIS na Prática continua com inscrições abertas. O meu curso completo sobre fundos imobiliários. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a ser um investidor cada vez melhor. Você vai ter contato diretamente com lives, com tira dúvidas, entendendo exatamente como que a dinâmica de mercado funciona. Eu tenho certeza que você vai ser um investidor muito melhor. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Você já investe? Você está começando nos fundos imobiliários? Coloca aqui para a gente poder se conhecer melhor. Eu sempre respondo os comentários e essa interação é sempre muito bacana. Espero que você tenha gostado de novo e até o próximo vídeo.